Oi, gente, tudo bem? Ou ninguém também? Olha eu aqui mais uma vez, sem uma câmera boa, sem um microfone. Hoje eu quero trazer uma reflexão que eu tenho pensado nesses dias, muitos dias inclusive, e tem matutado muito minha cabeça. E eu vou começar, lendo um versículo. Se o título do vídeo chamou a atenção, talvez você também esteja igual a mim. Então, assim, vamos refletir comigo, se você tiver, com sua Bíblia aí perto. Pega a Bíblia pra gente, ver aqui junto. E o primeiro versículo que eu quero ler é 2 Reis, capítulo 17, versículo 14. E aí ele vai dizer assim: Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados com seus antepassados, que não confiaram no Senhor, seu Deus. Rejeitaram seus decretos, a aliança que ele tinha feito com seus antepassados e suas advertências. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor lhe tivesse ordenado: não as imitem. Só esse versículo aqui já dá para falar muita coisa sobre o que eu quero falar, mas eu vou ler mais. Mas uma parte desse versículo que me chamou muita atenção foi: seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Aí agora a gente vai lá para 2 Crônicas 15, versículo 2, que fala assim: Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: Escutem-me, Asa, e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, ele os abandonará. O primeiro versículo de 2 Reis 17 está falando sobre o exílio de Israel, né? E aí fala, como sempre, na maioria desses livros iniciais do Antigo Testamento, fala muito sobre como o povo de Israel foi obstinado, foi idólatra e muitas coisas que nós também somos, até porque, representa nós. E aí, o que eu quero falar é: estamos sendo filhos de um pai presente, mas estamos sendo filhos ausentes. Ultimamente, eu tenho escutado, se ouve muito falar sobre o quanto o vício nas redes sociais é prejudicial, o quanto a gente precisa parar de consumir dopamina barata. E existem duas coisas que precisamos separar: bem-estar e vida espiritual. Mas ao mesmo tempo que a gente separa isso, a gente também junta, porque tudo que a gente faz é para glorificar o Senhor. Mas a gente também precisa entender que existem coisas que vão afetar uma, mas, por exemplo, dormir meia-noite afeta a minha saúde, afeta o meu bem-estar. Mas não significa que afeta a minha vida espiritual. Depende, entendeu? Enfim, e aí a gente precisa fazer um pouco dessa separação, porque senão a gente vive se martirizando e o inimigo começa a culpar a gente. Eu falo isso porque já aconteceu comigo e o Senhor me chamou a atenção referente a isso. E da questão: filhos ausentes de um pai presente. E aí tem se escutado muito falar sobre dopamina barata, sobre vício nas redes sociais, sobre como isso é prejudicial, sobre como estamos doentes, ansiosos, pererei, parará. E uma coisa que eu tenho canseira, particularmente falando, é de assuntos que as pessoas falam muito, mas nada muda, sabe? Eu tenho canseira disso, tipo, de ver muito assunto sobre aquilo, ver as pessoas falando muito sobre aquilo, mas a gente continua fazendo a mesma coisa. E isso é uma crítica pra mim. Porque eu também sou um tipo de pessoa que outrora falava muito sobre isso e buscava o tempo todo. Mas hoje, se eu for analisar a minha vida atual, eu estou junto com a galera que está lutando novamente para sair dessa enxurrada de dopaminas baratas que esse celular faz com a gente. E aí eu tenho buscado estratégias para tentar diminuir o meu tempo preso neste negócio. E isso daqui é uma delas, inclusive, Enfim, e aí
Eu vejo que estamos falando muito disso. Tem tido pregações sobre isso, muito post no Instagram sobre isso, vídeos aqui no YouTube sobre isso, mas as pessoas às vezes apresentam até soluções de desinstale o Instagram, faça isso, faça aquilo, mas todo mundo, eu não vou generalizar, mas em sua grande maioria continua fazendo a mesma coisa, porque um vício é um vício, e quando a gente está falando de algo que está acostumado dentro de nós, já tá ali no automático, é muito mais difícil de quebrar esse ciclo. Então, é totalmente compreensível essa dificuldade. Porém, precisamos parar de ser tão medíocres e começar a levar a sério quando isso acaba afetando o nosso bem-estar e a nossa vida espiritual. E é por isso que eu falei que, em certa forma, querendo ou não, um reflete no outro, mas ambos são diferentes. Acho que foi isso que eu quis dizer, mas não estava sabendo explicar. Um reflete no outro, mas ambas coisas são diferentes. E quando eu vi um vídeo no TikTok de um menino falando que estamos sendo filhos muito ausentes para Deus, eu nunca parei de refletir sobre isso desde quando eu assisti o vídeo. E aí eu quis trazer aqui, né? E esse versículo, quando fala assim, que eles seguiram ídolos inúteis e se tornaram cada vez mais inúteis, literalmente é o que estamos vivendo atualmente na nossa geração, né? Cada vez mais a gente tem ficado burro, a gente não tem conseguido colocar a nossa mente para funcionar, a gente nunca consegue estar presente em nada, a gente sempre precisa estar preenchendo os espaços vazios. E parece, não sei, no teatro, né? Quando eu estava no fundamental, tinha aula de teatro e o professor falava assim: a cada batida que vocês ouvirem, eu preciso que vocês preencham os espaços vazios. E aí ficava todo mundo se batendo um no outro, porque ficava tentando rodar e cada vez que ele batia mais, a gente tinha que correr mais. E parece que é isso, velho, que estamos fazendo. Cada vez que a gente tá ali, ó, ouvindo, sei lá, o relógio passar, e a gente nunca tá presente, porque estamos sempre tentando preencher os lugares vazios. E às vezes é nesse lugar vazio que o Senhor nos encontra, porque é no silêncio, né? E aí, no versículo de 2 Crônicas, o Senhor vai falar com o povo que quando o Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. E aqui é uma reflexão: será que de fato estamos com o Senhor? A gente tem dado muito pouco valor para algo tão precioso que é o tempo. E quando a gente não dá valor ao tempo, a gente vive inutilmente. A gente se torna inútil porque a gente está idolatrando coisas vãs, coisas vazias, coisas que não é eterno. E C.S. Lewis vai até dizer: tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Mas a gente tem pego o inútil e feito o inútil ser eterno, sabe? Sendo que não é, sabe? Tipo, não vai dar crescimento, não vai florescer. E às vezes Deus, ele tem tanto para nos entregar, tem tanto para falar conosco, mas estamos ausentes. Às vezes ele quer falar com a gente no ônibus, no metrô, mas no ônibus, no metrô a gente tá com fone de ouvido, a gente tá mexendo no Instagram. E eu tô falando aqui de coisas básicas, mas existem situações que estão muito piores do que o metrô ou o ônibus, como no culto. Às vezes eu vejo pessoas na igreja, no Instagram, e falo: gente, gente, como assim? Sabe, a gente nunca tá presente. E, tipo assim, o culto, ele não é prestado só na igreja. O culto, ele é prestado no nosso dia a dia. Então, no nosso dia a dia, como é que eu vou enxergar Cristo se todos os meus espaços vazios estão sendo preenchidos com coisas vazias? Ah, mas eu passo o dia todo ouvindo podcast, pregação e louvor. Mesmo assim, você precisa do silêncio.
Porque por mais que Deus fale através do podcast, do louvor e da pregação, você também precisa do silêncio, porque nem sempre ele vai usar esse tipo de ferramenta. E quando eu falo também que precisa do silêncio, é porque isso também faz bem para você. Porque quando a gente não para se ouvir e para ouvir ele, a gente dá espaço para ansiedade, para medo, insegurança, a gente não sabe o que está se passando dentro de nós. E o inimigo, ele é radical. Às vezes a gente tem medo de ser radical. Ah, eu tô muito radical, que não sei o quê. Não, meu amigo, seja radical, porque o inimigo, ele não tem vergonha, ele não tem receio nenhum de ser radical. Inclusive, ele é extremamente radical. O tempo inteirinho, porque tudo que ele puder fazer para fazer com que a gente fique ausente, ele vai fazer. E querendo ou não, por mais que você consuma muito podcast, que você passe o dia todo no Instagram scrollando pregações, melhore, né? Aquilo ali está sendo algo que está preenchendo espaços vazios e que às vezes é necessário ter o silêncio. E às vezes a gente acha que o Senhor também vai se manifestar através das pregações que a gente assiste, do fogo tremendo do que está acontecendo na igreja, em tudo, um monte de barulho, mas às vezes Deus, ele quer se manifestar com o vento que está passando, na brisa suave, assim como foi com Elias, sabe? Ele não criou uma tempestade, não, foi uma brisa suave, sabe? Então, tem um último versículo que eu quero ler, que fala um pouco disso também, que é Filipenses 4, versículo 4, que fala assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja uma habilidade de vocês conhecida por todo. Perto está o Senhor. E para finalizar, eu quero frisar essa parte. Perto está o Senhor. Mas será que nós estamos perto dele? Quando lemos em 2 Crônicas, lemos que o Senhor se aproxima de nós quando nos aproximamos dele. Ele permite que nós o encontremos. Então, para que o Senhor, né, se manifeste através da nossa vida, é necessário a gente deixar os espaços vazios para que ele se manifeste. Então, eu oro para que a gente venha parar de tentar consumir tanto, de passar tanto tempo nas redes sociais. E assim, quando estamos reunidos com nossos amigos, com famílias, na faculdade, no trabalho, por mais que seu trabalho seja muito conturbado, por mais que sua faculdade seja um saco para você, é graça de Deus, porque existem pessoas que queriam estar sim no seu lugar. Acredite muito nisso, porque tem um papo aí na internet, porque quem é que queria estar no meu lugar? Às vezes eu até brinco assim, mas tem sim, velho, existe sim. Tudo que nós vivemos são coisas que pessoas não têm a oportunidade de viver. E muitas coisas que outras pessoas vivem são coisas que nós também não temos a oportunidade de viver. Mas em tudo devemos ser gratos ao Senhor, por mais conturbado que seja, porque quando olhamos para essa situação, não olhamos para as circunstâncias, sim para a suficiência de Cristo, né? E aí, quando o povo de Israel estava lá no deserto, e eles olharam para a falta deles, eles murmuraram, querendo voltar para o Egito, porque a falta das coisas que eles tinham era maior do que a suficiência de Deus para eles, do que caminhar com Deus, do que receber da provisão de Deus. Eles estavam sendo ingratos, e que isso não seja parte do nosso dia, da nossa vida. Então, que nesses dias, né, que virão pela frente, a gente venha tentar passar menos tempo nas redes sociais, que a gente venha tentar passar mais tempo no silêncio, para se ouvir, para cuidar de si próprio e também para ouvir a voz do Senhor e também para saber mais o que o Senhor quer revelar a nós, não só
quando a gente para no nosso quarto, sei lá onde for, para ler a Bíblia, mas também numa volta para casa, no ônibus, no carro, seja lá onde for, sabe, numa fila de um mercado, a gente sempre tem que estar com a força no celular. A gente nunca tá presente, a gente nunca... Olha, se a gente muda de cômodo da casa, a gente muda, mexendo no celular. Se a gente tá conversando com alguém, a gente conversa mexendo no celular. Se a gente tá numa fila, se a gente tá comendo em um restaurante, a gente sempre vai querer pegar o celular. E eu tô cansada disso. De verdade. E também tô cansada de se falar tanto disso e continuar a mesma coisa. Então, que comece em mim, né? Essa mudança. Para que esse cansaço talvez suma. Espero. E o último versículo que eu quero ler é Oséias 6, que diz: Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Vou para o versículo 3. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Minha oração é para que venhamos voltar ao Senhor, que venhamos nos esforçar para conhecê-lo, e tão certo como nasce o sol, ele aparecerá.